Quero saudar a igreja na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. É uma alegria muito grande estar aqui nesta noite mais uma vez para louvar, adorar e engrandecer o nome do Senhor, como estamos fazendo através do culto, dos cânticos, e agora para ouvirmos um pouco da palavra e das sagradas escrituras e meditarmos nesta noite num trecho da palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, meu irmão e minha irmã, no texto que irá nortear a palavra desta noite, 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículos 19 e 20. Diz assim a palavra do meu e do teu Deus: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Palavras do Senhor. Amém? Amados, nesta noite nós iremos meditar, acredito eu que na pergunta mais íngreme das nossas vidas, que é: qual o sentido da vida? Muitas vezes já nos pegamos, pensando em qual é o sentido da vida. Muitas vezes, quem somos nós, por que estamos aqui, qual é o propósito da nossa existência. E quando nós olhamos para a sociedade, muitas são as respostas que a sociedade nos dá, algumas delas como sucesso, prazer, riqueza, fama, de forma muito efêmera, mas para mim e para você, servos e servas, filhos e filhas do Deus Altíssimo, o sentido da minha e da tua vida é de glorificar a Deus. Podemos ver isso não só no texto que vamos tratar e trabalhar com os irmãos nesta noite, mas no breve catecismo de Westminster, uma das bases da nossa doutrina. Na primeira pergunta, no breve catecismo, está assim: qual é o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Esse é o meu e o teu fim, esse é o sentido da vida para mim e para você, meu irmão e minha irmã. A Bíblia, então, como palavra de Deus, oferece essa única resposta, e o texto do sermão, ou melhor, o título do sermão desta noite é: o sentido da vida é glorificar a Deus. A Bíblia, então, como palavra de Deus, oferece essa única resposta verdadeira e satisfatória para o sentido da vida, como vimos no breve catecismo, na primeira pergunta, dizendo qual é o fim principal meu e teu enquanto ser humano. No texto em que estamos trabalhando e iremos meditar nesta noite, 1 Coríntios 6, 19 e 20, como fundamento, Paulo escreve então à igreja de Corinto, uma cidade marcada pela imoralidade, hedonismo, e confronta até a mentalidade da época, apresentando esta verdade transformadora sobre o corpo e o propósito da vida. Vivemos então nessa cultura obcecada por este propósito, e devemos, como nós pudemos trabalhar um pouco na manhã deste domingo, como luzeiros no mundo, fazendo a diferença enquanto igreja de Cristo, aonde quer que estejamos, que o sentido da vida não é vivermos para nós mesmos ou vivermos de acordo com o que o mundo e a cultura secular nos impõem, mas vivermos para glorificar a Deus e fazer tudo mediante o que Ele deseja para mim e para você. Trabalhando então, meu irmão e minha irmã, no primeiro ponto que eu quero dividir com os irmãos nesta noite, na parte A do versículo 19, que diz: o corpo do cristão, o meu e o teu corpo, é santuário do Espírito Santo. Nós precisamos entender a magnitude desta afirmação, porque a palavra usada por Paulo no grego, naos, não significa meramente um templo geral, um lugar onde nós vamos para fazer uma oração ou para nos reunirmos como irmãos em Cristo Jesus, mas
se refere ao lugar da presença gloriosa de Deus, como no Antigo Testamento. E sim, o nosso corpo é este lugar onde Deus e Cristo Jesus e seu Santo Espírito habita, onde a sua presença gloriosa está conosco e por isso devemos cuidar tão bem dele. Paulo então confronta os cristãos com uma verdade já conhecida, mas negligenciada, e muitas vezes eu e você negligenciamos esta verdade, meu irmão e minha irmã, onde o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, ou como nós estamos trabalhando nessas mensagens que Deus tem colocado no meu coração, nós somos o templo da habitação divina. Devemos buscar constantemente a sua presença, fazer a sua vontade. Hoje pela manhã, mais uma vez lembrando da escola dominical, pudemos falar da importância da obediência, da vigilância, de vivermos essa verdade nas nossas vidas. E o mais importante aqui, meu irmão e minha irmã, é que isso significa quando Deus habita de forma pessoal e permanente nas nossas vidas, quer dizer o quê? Relacionamento puro, íntimo e sincero com Deus. O nosso Deus é um Deus que se relaciona, é um Deus que se faz presente nas nossas vidas, busca não só nos abençoar mediante a sua vontade, mas nos orientar e cuidar de nós nos detalhes. E eu e você devemos responder à altura deste cuidado, deste zelo, do sangue vertido na cruz por mim e por você, como nós acabamos de cantar, que nós nos diminuamos cada vez mais, para que Deus, Cristo Jesus e o seu Santo Espírito cresça em nós de forma individual, na nossa vida pessoal com Deus, em nós de forma coletiva, enquanto igreja e casa do Senhor, como luzeiro e farol neste mundo, mas também como diferencial dentro e fora da igreja. A nossa vida, enquanto templo do Santo Espírito de Deus, deve impactar aqueles que estão aqui dentro, uns aos outros, cuidando um dos outros, mas também aqueles que estão lá fora. E como posso, então, tratar o meu corpo como trivial ou comum, sendo que ele é a morada do Santo Espírito de Deus? E quando nós nos aprofundamos nessa resposta, ou na resposta a esta pergunta, meu irmão e minha irmã, nós vamos ver que isso envolve pureza, respeito, como já tratamos anteriormente, de domínio próprio, uma vida de santidade prática, inclusive no que consumimos, assistimos e fazemos com o nosso corpo, mente e coração. Temos vigiado desta forma, com o que fazemos, pensamos ou da forma como agimos? Lembramos então, quando falamos disso, de mente, corpo e espírito, Romanos 12:1, que vai dizer que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Calvino então vai dizer que o espírito não habita mais em templos de pedra, mas em templos de carne, que são os nossos corpos. Sim, quando Cristo verteu o seu sangue na cruz e o véu que foi rasgado, fazendo o véu que fazia separação entre nós e Deus, uma vez rasgados, nos torna templo do Santo Espírito de Deus. Claro, toda a reverência que nós devemos ter, cuidado e zelo também com a casa de Deus, a nossa igreja, o templo físico, mas não é, o que eu quero dizer aqui, meu irmão e minha irmã, que não é algo estático. Não é algo que nós entramos e somos de um jeito e saímos e podemos fazer o que quisermos. A nossa vida é uma vida litúrgica. A nossa vida reflete a glória de Deus. A forma como nós falamos com os nossos marido com a esposa com o marido, os pais com os filhos, nós entre amigos, colegas de trabalho, ou por onde quer que estejamos, devemos agir desta forma transformada pelo Santo Espírito de Deus nas nossas vidas e da forma como Ele habita em nosso templo, que são os nossos corpos. E uma outra verdade aqui, então, quando nós olhamos para a parte B do versículo 19, se os irmãos voltarem ali os seus olhos, a parte A vai dizer: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus? E a parte B é: que não sois de vós mesmos.
Há um tempo atrás, havia uma máxima muito veiculada aí, que é o meu corpo, minhas regras. Não sei se os irmãos se recordam. Outros querendo fazer da forma, né, como desejam, sem o amanhã, sem pensar no depois, sem pensar nas coisas de Deus. Mas a verdade que Paulo traz para mim e para você, ou levou para a igreja em Corinto e traz para mim e para você nesta noite, através do Santo Espírito de Deus, é que nós não somos de nós mesmos. Ou seja, a conversão, meu irmão e minha irmã, é muito mais do que crer, mas nos entregarmos de forma integral a Deus, Cristo Jesus e o seu Santo Espírito. Estamos fazendo isso nas nossas vidas? De forma que, de fato, todo o nosso ser, todas as nossas ações e tudo aquilo que falamos, reflita essa verdade onde, como nós já pudemos falar em outro momento, como Paulo, logo já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim? Temos feito e sido a diferença onde estamos? Ou ainda passamos de forma desapercebida? E quando nós olhamos para esse ponto, meu irmão e minha irmã, de que nós não pertencemos a nós mesmos, isso vai mudar a nossa forma de viver, de trabalhar, de usar o tempo enquanto medida de tempo e os nossos relacionamentos. Nós passamos então a fazer a vontade de Deus nas nossas vidas do ponto de vista que, Senhor, nos meus passos, o que o Senhor faria? Nos relacionaríamos com quem temos nos relacionado? Trabalharíamos da forma como temos trabalhado? Ou como de melhor proveito poderíamos usar o nosso tempo? Hoje é muito fácil a gente perder alguns minutos, talvez até horas, rolando ali, né, as redes sociais. E às vezes falamos, não temos tempo para orar, para ler a palavra de Deus ou fazer qualquer outra coisa. Mas estamos gastando o nosso tempo com tantas outras coisas que não nos traz o proveito necessário para essa intimidade pura, íntima e sincera com o nosso Deus. É algo que nós devemos pensar e ter em mente, a começar de mim, meu irmão e minha irmã, porque o inimigo muitas vezes, como nós falamos já algumas vezes, com sutilezas procuram nos distrair. E quando nós menos esperamos, já estamos tão envolvidos nessa distração, que nós estamos cada vez mais longe de Deus, não fazendo aquilo que Ele deseja, não sendo mordomos de todos os dons e talentos que Ele coloca assim nas nossas mãos, e estamos deixando a vida passar. Quando voltava pela manhã, na verdade estava indo para a casa da avó da minha esposa, a gente ouvia um cântico, um louvor que falava, né, exatamente da parábola ali, da história das 10 virgens. O quão importante é, meu irmão e minha irmã, nós estarmos atentos e com o azeite devidamente abastecido, para que quando Cristo voltar, nós não sejamos pegos de surpresa. Acredito que os irmãos têm observado e acompanhado, e não é de hoje, que quando surge uma guerra, um rumor de guerra, já começam aquelas especulações, é agora que Cristo vai voltar, é agora que as coisas vão terminar, a terceira guerra mundial e por aí vai. E a palavra de Deus nos orienta que isso são os princípios das dores, é só o começo. Até porque nós não sabemos quando de fato o meu e o teu Senhor e Salvador Jesus Cristo voltará. Mas o que nós não podemos, e isso sim nós sabemos, é estarmos descobertos do ponto de vista de não ter o azeite para que a nossa chama, a nossa lamparina esteja acesa. Temos abastecido, temos tido ali o combustível certo, ou a quantidade correta, temos vivido dessa forma transformada e transformadora, que é a ação de Cristo Jesus nas nossas vidas. Há um livro do teólogo John Piper que diz assim, o título do livro é Não Jogue a Sua Vida Fora. E uma das frases, uma das afirmações de John Piper neste livro é que nós só temos uma vida, e isso obviamente é claro para nós. E ela passa tão rápido que a única coisa que importa é que ela seja usada para glorificar a Deus.
Literalmente, meu irmão e minha irmã, é da hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir, cada ato ou cada atitude, cada pensamento meu e teu deve ser para glorificar a Deus. Isso quer dizer que Deus não nos salvou para o conforto, não que isso seja ruim, meu irmão e minha irmã, mas quer dizer que nós temos que, de uma forma ativa também, olhar para aqueles que estão à nossa volta e que ainda não ouviram do Evangelho, que ainda não foram impactados da forma como eu e você fomos impactados. Muitas vezes nas nossas mesas estão tios, tias, primos, irmãos, irmãs, parentes, amigos, que ainda não vivem esta verdade do Evangelho. Cabe a mim, cabe a você, cabe a nós, enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo, buscar e alcançar essas almas. Não fomos criados também para buscar segurança ou um prazer egoísta do ponto de vista de nos embasarmos somente naquilo que é da terra, do ponto de vista de olharmos e que o nosso coração seja com aquilo que nós temos, mas, sobretudo, meu irmão e minha irmã, demonstrando o valor que Cristo tem em tudo o que fazemos. No nosso trabalho, há um texto bíblico que diz, que tudo que nós formos fazer, a gente deve fazer como se fosse para Cristo Jesus. E veja, o texto fala de tudo, trabalho, relacionamento familiar, com os amigos, tudo. O que pensamos, o que lemos, o que agimos. E uma outra citação de John Piper vai dizer que Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. E olha a importância dessa relação e dessa intimidade que eu e você devemos buscar e ter com Deus. Porque como nós lemos ali no breve catecismo, ou seja, se nós glorificamos a Deus e nos alegramos nele, os frutos que nós vamos gerar vão mostrar para aqueles que estão à nossa volta o quanto Deus é glorificado na minha e na tua vida. Mas seguindo aqui, amados, no versículo 20, se os irmãos podem ou puderem voltar os seus olhos para o texto, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Paulo então nos lembra aqui, meu irmão e minha irmã, da redenção do sangue de Cristo e traz essa linguagem, como assim, de escravos, porque nós somos comprados por preço, e isso é importante para vivermos as nossas vidas. A graça de Deus nos alcançou, mas houve um preço. Não foi de qualquer forma ou não foi por qualquer valor. O sangue de Cristo, precioso, foi vertido na cruz e nós podemos ver ali também isso em 1 Pedro 1, 18 e 19. Ou seja, para glorificar a Deus com o corpo não é apenas evitar o pecado, meu irmão e minha irmã, mas usar tudo o que somos para exaltar o nosso Deus. Temos vivido desta maneira? A ponto de que tudo que somos, tudo que fazemos, tudo que pensamos, exalta e glorifica o nome do Senhor? Acredito que sim, mas nós não podemos perder isto de vista para que nós não caiamos nas armadilhas que o inimigo coloca nas nossas vidas. A grande preocupação, meu irmão e minha irmã, nesta noite, que eu quero trazer para os irmãos, aqui não é exortação do ponto de vista de bronca, ou, Rafa, então quer dizer que nós não vivemos assim? Não, nós vivemos assim, mas enquanto igreja, nós precisamos cada vez mais tomar cuidado para não nos desviarmos, seja por qualquer situação que se apresente a nós. E isso sim é um ponto importante, porque se o sentido da vida é glorificarmos a Deus, a gente não pode perder isso de vista. E muitas vezes, o que é normal para nós seres humanos, as dificuldades, as dores, as tristezas, os reveses da vida, nos fazem muitas vezes abaixar a cabeça, olhar para os lados, nos compararmos com outras pessoas, e isso acontece na própria Sagrada Escritura. O Salmo 73, por exemplo, Asaf dizendo, mas Senhor, aqueles que estão lá fora, que zombam de Ti, que não estão na Tua presença, parece que a grama deles, trazendo para o dia de hoje, a grama dele está mais verde, e não é isso, porque o fim deles Deus já sabe, mas o meu e o teu fim será diferente em Cristo Jesus, para a honra e glória dele. Mas nós não devemos perder isso de vista. Devemos assumir
esses riscos por Cristo, vivendo de uma forma apaixonada por Cristo Jesus, do ponto de vista que significa sacrificar às vezes conforto ou estabilidade, do ponto de vista de olharmos para aqueles que também necessitam a nossa volta. Lembra que há pouco eu falei das distrações? Muitas vezes, conforto, bens, poder, riqueza. E de novo, irmãos, não que isso seja ruim, mas o nosso coração não pode, em hipótese alguma, estar nestas coisas, para que nós possamos viver de uma forma que exalta e glorifica a Deus nas nossas vidas. E por fim, amados, para encerrarmos a palavra nesta noite, então, de forma a conclusão o sentido da vida é o que, para mim e para você? Tornar Deus visível nas nossas vidas. Como Paulo, o apóstolo, disse, logo já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. O glorificar a Deus que eu e você devemos fazer nas nossas vidas é fazer tudo conforme a beleza, majestade, amor e santidade da forma como Deus deseja, porque Ele é santo, porque Ele ama, porque Ele também tem domínio próprio, porque Ele é manso. A palavra de Deus diz, para nós trocarmos, como a gente já teve uma pregação nesse sentido, o fardo com Cristo Jesus, porque o fardo dele é suave e leve, porque ele é manso e humilde de coração. E se nós somos cristãos, ou seja, pequenos cristos, essas características de Deus, de Cristo Jesus e do Santo Espírito, devem refletir nas nossas vidas. E o nosso corpo, nossas escolhas, os nossos sacrifícios e até os nossos sofrimentos também devem apontar para Cristo. Quando a graça nos alcançou, quando aceitamos a Cristo Jesus nas nossas vidas, quando o nosso coração se converteu, e não foi convencido, foi convertido pelo Santo Espírito de Deus, embora Deus tivesse usado e usou homens e mulheres para falar para nós das Sagradas Escrituras. Foi para glorificar a sua vida. Foi para tudo, e quando nós fomos alcançados, ninguém falou para nós que a vida seria as 1000 maravilhas ou um mar de rosas. Mas que Deus estaria, como está e estará, em todos os momentos, comigo e com você, e conosco enquanto igreja. Amém? Que Deus possa, meus irmãos e irmãs, completar no coração de cada um esta palavra. Mais uma vez, não é exortação do ponto de vista de que nós não estejamos fazendo, porque estamos, mas é para que nós tenhamos o devido cuidado, como aquelas 5 virgens que estavam devidamente abastecidas com azeite, esperando o noivo. Quando o noivo chegou, elas estavam com a sua lâmpada acesa. Que a nossa lâmpada jamais se apague em Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe nesta noite.